Oi gente, tudo bem? Então eu tô aqui no nosso quintal e eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente cultiva. Então nós temos desde hortaliças até pés de frutas. Então a gente tem uma biodiversidade, né? Nós não utilizamos nenhum tipo de agrotóxico, né? Porque a gente tem essa preocupação até mesmo com as plantas e com a nossa saúde, né? De produzir alimentos mais seguros para o consumo. Mas a gente está enfrentando algumas dificuldades, né? Então, algumas plantas elas estão com algumas pragas, acredito eu, né? Elas não estão com o desenvolvimento saudável. Nós precisamos de uma ajuda para resgatar a saúde das nossas plantas. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente cultiva e o que está acontecendo com as nossas plantas. Aqui é o nosso pé de maracujá. Então, se vocês observarem, as folhas do maracujá, elas estão todas assim, cheias dessas falhas, né? Então, parece que um ratinho veio aqui e comeu. Então, ela está toda com o seu desenvolvimento prejudicado. Às vezes eu vejo uma coisinha preta aqui andando, não sei se é um pulgão. O que está acontecendo? Então, ó, muitas das folhas elas estão com esse aspecto aqui, ó. Esse é o nosso pé de limão siciliano. Ele já está até um pouco grande. Mas vocês podem ver que a copa desse limão siciliano, ele tá com uma coloração diferente. Ele tem algumas manchas em suas folhas. Olha aqui, ó, essa folhinha. Até um tempo atrás, nós tiramos algumas folhas que elas estavam todas assim ressecadas mesmo, né? E a gente acabou queimando, não sabíamos se era algum tipo de fungo, alguma coisa que fosse pegar. Então nós chegamos a queimar as folhas para não passar, né? Mas o problema ainda persiste. Aqui esse pezinho pequenininho é um pé de uvaia. Ó, vou chegar um pouquinho mais próximo, vocês vão ver que tá cheio de pontinhos brancos. Esses pontinhos brancos, pelo que eu tava pesquisando na internet, parece ser cochonilha. Então, esse tipo de praga, ele vai interromper o desenvolvimento saudável dessa planta aqui, né? E a gente vai precisar de uma ajudinha. Nós temos vários pés de mandioca aqui em casa. Só que vocês observem que a folha da mandioca, ela tá toda manchadinha, ó. Ela tá doente. Aqui é o nosso pé de abóbora. Então nós temos um abobral até grande. Mas as folhas elas estão assim, ó, todas manchadas. Ó, são várias folhas aqui, ó, com o mesmo problema. Apesar do pé não estar tão saudável, olha aqui uma sobrevivente. A gente tem uma abóbora em pleno desenvolvimento. Nós temos também aqui um pé de bucha. Isso mesmo. Olha que coisa maravilhosa e gigantesca, né? Só que ela também tá doente. Olha, as folhas estão toda enrugadinha.
com pintas. Então ela deve ter alguma doença também. Bom, gente, vocês viram, nós estamos com algumas dificuldades no nosso cultivo aqui. Então, nosso amigo Betão, ajuda a gente, dá umas dicas aqui para a gente melhorar o nosso plantio. Olá, tudo bem? Eu sou o Beto e junto com o grupo do Carlos e da Fabiana, nós vamos falar um pouco a respeito do controle natural de pragas e doenças das plantas. Bom, as práticas preventivas, elas visam manejar corretamente suas culturas, com o objetivo de proteger e fortalecer as plantas, e assim ajudam que insetos, pragas e doenças não causem danos em suas plantações, restabelecendo o equilíbrio do ecossistema, recuperando a fertilidade do solo e não matando micro-organismos benéficos e controlando os micro-organismos indesejáveis. Essas são as práticas que devem ser realizadas como água na medida certa, nem muito e nem pouco, cuidar da quantidade e da qualidade da água, ter o costume de fazer a rotação de culturas, plantar diversas culturas na mesma área, na lavoura, cultivar plantas repelentes a pragas e doenças, cuidar da biodiversidade no ambiente, cultivar espécies mais adaptadas à região e obter sementes e mudas sadias. Mas, mesmo se essas práticas, os insetos, que são pragas quando numa quantidade grande, e doenças, insistirem em atacar, algumas receitas podem ser feitas a partir de substâncias não prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Nós apresentaremos a seguir algumas caldas feitas com plantas, insetos, rochas e minerais. Essas caldas são naturais, mas podem provocar alergias em algumas pessoas. As substâncias que provocam alergia podem vir de plantas ou de animais. Antes de produzir as receitas, ou mesmo antes do momento de aplicá-las, coloque um pouco de calda na pele fina que fica na parte superior da mão e aguarde por 15 minutos. Caso apareça vermelhidão, a pessoa é alérgica e não deve manipular a calda sem proteção, tanto na hora de produzi-la quanto no momento de sua aplicação. Mesmo para os que não são alérgicos, é prudente, na hora da aplicação das receitas, usar calçado fechado, calça comprida, luva e uma máscara simples. O cuidado na aplicação dos preparados aqui sugeridos, eles devem ser pulverizados sempre com ventos fracos e no final da tarde, quando as temperaturas estão mais amenas e o sol já se vai. Não aplicar em dias chuvosos ou com possibilidade de chuva após pulverização. Antes de aplicar em uma área maior, recomenda-se aplicar em pequenas áreas e observar os efeitos na planta, porque cada área, cada cultura e cada agricultor é um ser único. Bom, para a mosca das frutas, a gente pode fazer uma armadilha com 80 gramas de breu moído e 50 gramas de óleo de rícino. O breu, ele é extraído da alméciga, que é uma árvore da floresta amazônica. E o óleo de rícino, ele é extraído de sementes e tortas de mamona. Então, como é que é o modo de preparo? A gente vai fazer uma mistura de todos os ingredientes, levar ao fogo durante 5 minutos para derreter o breu,
não deixar ferver, passar a cola resultante em tiras de lona amarela, pendurar as tiras nas bordas dos locais em que se deseja combater os insetos. Ele serve por 8 dias. Aqui também nós vamos apresentar uma outra maneira de capturar a mosca da fruta, né? Ele consiste na utilização de garrafas PET, né? São feitas diversas janelas nessa garrafa, né? Na parte mediana. A garrafa ela é fechada na parte superior para evitar a entrada de água da chuva. Ela é pendurada numa altura de 1,50 m mais ou menos, do lado que o sol nasce, e na proporção de uma garrafa para cada 10 plantas do pomar. Nós vamos fazer alguns exemplos aqui de iscas que nós vamos colocar dentro das garrafas. Nós podemos colocar 2 partes de água, mais uma parte de vinagre de vinho, ou suco de uva, ou suco de outra fruta, principalmente fruta madura. Uma outra receita, né, é usar uma parte de água e uma parte de frutas maduras. E uma terceira receita é 70 gramas de açúcar mascavo ou suco de frutas maduras, mais 1 litro de água, mais uma colher de café de vinagre. Aqui eu estou mostrando uma goiaba, que a gente fala que é o bichinho da goiaba. O bichinho da goiaba nada mais é do que a larva da mosca da fruta. Aqui nós temos um inseticida feito de cebola e alho. Os ingredientes são 3 cebolas, 5 dentes de alho e 10 litros de água. Eles vão controlar pulgões em feijão, beterraba, cebola e alho. E no tomateiro ele funciona como fungicida. O modo de preparar, né, é moer a cebola e o alho e misturar em 5 litros de água. Espremer para retirar o suco, coar e misturar ao restante da água. Pulverizar uma vez por semana. Aqui eu tenho mostrado os pulgões na beterraba, os efeitos do pulgão na cebola e os pulgões num galho de feijão. Aqui nós temos outro inseticida feito à base de cebola ou cebolinha verde, né? Os ingredientes: 1 kg de cebola ou cebolinha verde e 10 litros de água. Então o modo de preparar é cortar a cebola ou a cebolinha verde e misturar em 10 litros de água, deixando o preparado curtir por 10 dias. No caso da cebolinha verde, deixa curtir por 7 dias. E ele serve para pulverizar plantas, utilizando 1 litro da mistura para 3 litros de água. E eles indicam, as indicações são para pulgões, lagartas e vaquinhas, como repelentes, né? Então aqui eu tenho mostrado os pulgões dessa primeira foto aqui. O pulgão ele pode ser um pulgão negro ou um pulgão branco. Aqui eu tenho a lagarta do cartucho do milho, é um grande problema do milho. E aqui as vaquinhas, né? Bom, aqui nós temos um inseticida à base de urtiga. Os ingredientes são 500 gramas de urtiga e 1 litro de água. Ele também serve para controlar pulgões e lagarta. O modo de preparar é esmagar bem, misturar e deixar descansar durante 2 dias a urtiga na água e pulverizar as plantas a cada 15 dias diluído a 10%, que significa 100 ml do preparado em 1 litro de água ou 1 litro do preparado para 10 litros de água. Agora deve-se tomar muito cuidado com a urtiga, porque ela causa irritações, né? Ao colher a urtiga, proteger bem as mãos com saco plástico, porque a planta provoca irritações na pele. E nessas fotos embaixo eu estou mostrando os pulgões na primeira foto, e na segunda uma lagarta e os efeitos dela na folha, né?
Bom, vou apresentar agora um inseticida nematicida, à base de cravo de defunto. Então, os ingredientes são 100 gramas de ramos e folhas de cravo de defunto, 100 ml de acetona e 2 litros de álcool. E ele tem a função de controle de insetos e nematóides. O modo de preparar consiste em picar os ramos e as folhas e juntar a acetona, né? Deixar repousar por 24 horas e juntar ao álcool. Pulverizar a 10%, ou seja, 1 litro da solução em 10 litros de água. Deve-se plantar também o cravo de defunto na borda das plantações. O cravo de defunto, ele libera uma substância radicular com ação tóxicas aos nematóides. A melhor maneira de evitar ataques de nematóides é impedi-lo de entrar na área de cultivo. Os nematóides, eles são vermes praticamente invisíveis, ao olho nu, que geralmente vivem no solo e em áreas infectadas causam menor crescimento das plantas, murchamento, clorose e morte, devido à dificuldade de retirar água e nutrientes do solo. Então, nessas fotos eu mostro aqui o cravo de defunto. Na segunda foto, do lado esquerdo, uma raiz atacada por nematóides e ao lado direito uma raiz sã. Aqui um ataque de nematóides à cenoura e aqui uma área atacada por nematóides. Vejam que várias plantas morreram, Bom, agora nós vamos mostrar 2 inseticidas feitos à base de NIM. Então, os ingredientes, 50 gramas de sementes descarnadas de NIM em 1 litro de água. E a função é um inseticida, repelente, fungicida, nematicida. Ele pode controlar até 200 tipos de insetos e pragas. O modo de preparo é ralar e mergulhar em 1 litro de água NIM e pulverizar a 10%. 2 litros de água numa bombona de 20 litros. Bom, esse segundo inseticida feito à base de NIM, ele tem como ingrediente 5 kg de sementes secas e moídas de NIM, 5 litros de água e 10 gramas de sabão. Então, deve-se colocar os 5 kg de semente de NIM moída em um saco de pano e amarrar. E colocar esse saco de pano com NIM em uns 5 litros de água. Depois de 12 horas, espremer e dissolver 10 gramas de sabão nesse extrato. Misturar bem e acrescentar água para obter 100 litros de preparado. Aplicar sobre as plantas infestadas, imediatamente após o preparar, E a função é controlar a lagarta do cartucho, a lagarta das hortaliças, gafanhotos e bicho mineiro dos citros. Então, nessas fotos eu tenho mostrado aqui a lagarta do cartucho, a lagarta das hortaliças, os gafanhotos e o bicho mineiro infestando as folhas de citros, Então, aqui nós temos um inseticida feito à base de folhas de samambaia, Então, os ingredientes são folhas secas de samambaia ou folhas verdes de samambaia e água, A função é o controle de ácaros, cochonilhas e pulgões. O modo de preparar consiste em colocar 500 gramas de folhas frescas ou 100 gramas de folhas secas em 1 litro de água e deixar em repouso por 1 dia. Depois ferver por meia hora. Para aplicar, diluir 1 litro da solução para 10 litros de água. Nessas fotos aqui embaixo eu mostro aqui ácaros, Na segunda foto, cochonilha e na terceira foto, pulgões.
Bom, para o controle de lesmas e caracóis, como ingredientes, a gente pode pegar 10 a 15 lesmas ou caracóis, 1 litro de água e uma garrafa PET. Né? A gente vai colocar em 1 litro de água fervendo 10 a 15 lesmas ou caracóis e depois deixar fermentar numa garrafa PET durante 2 a 3 dias, até estar com cheiro de podre, né? Diluir a calda em 10 litros de água e com essa solução regar abundantemente as plantas, né? Observar o resultado e, se necessário, repetir a aplicação 2 a 3 vezes na semana. Aqui a gente mostra um caracol e uma lesma. O sal e a cal também são eficientes no controle de lesmas e caracóis. Bom, agora nós temos o manejo de doenças, né? E utilizando também um macerado de urtiga. Os ingredientes são 100 gramas de urtiga picada e 10 litros de água. E a função é o controle do míldio, que é um fungo. Um modo de preparar é secar por 7 dias as folhas de urtiga e depois moer, né? Colocar a água e deixar descansar durante 8 dias, mexendo 2 vezes por dia. Pulverizar a 10%, ou seja, 1 litro de concentrado para cada 10 litros de água. Aqui eu estou mostrando essa doença, né, que é um fungo. Então, nessas 2 primeiras folhas, né, os ataques do míldio, e aqui uma comparação entre o míldio e o oídio, que é um outro fungo. Bom, falando ainda de doenças, nós vamos apresentar a pasta bordaleza. Ela tem como ingredientes 1 kg de sulfato de cobre, 2 kg de cal virgem e 10 litros de água. Ela tem como a função defender as plantas de fungos, né? Como gomose e rubelose. O modo de preparar é misturar 1 kg de sulfato de cobre com 2 kg de cal virgem, colocando água aos poucos e mexendo sempre até formar uma pasta. Passar essa pasta após a poda e eliminação dos galhos afetados por doenças fúngicas. Pincelar o tronco e a base dos ramos principais com a pasta bordaleza pelo menos 4 vezes por ano. E pulverizar o tronco, o solo e ao seu redor com a cal da bordaleza. Aqui nessas 2 primeiras fotos nós estamos vendo uma planta atacada por gomose e do lado direito uma planta atacada por rubelose. Bom, aqui nós vamos apresentar uma calda feita com folha de mamoeiro. Então, os ingredientes, né? 1 kg de folha de mamoeiro picada, 1 litro de água e 100 gramas de sabão. A função dele é fazer o controle da ferrugem do cafeeiro, né? O modo de preparar é cortar e bater no liquidificador 1 kg de folha de mamoeiro com 1 litro de água. Filtrar com um pano e adicionar a 4 litros de água com sabão, feita com 100 gramas de sabão em 25 litros de água, e pulverizar sobre as folhas infestadas. Nas fotos aqui eu estou demonstrando aqui uma folha de café atacada com esse fungo, né? A ferrugem do cafeeiro. Bom, nós vamos apresentar agora o permanganato de potássio e cal. São 125 gramas de permanganato de potássio, 1 kg de cal virgem e 100 litros de água. Ele tem a função do controle do míldio e oídio. O modo de preparar é diluir primeiramente o permanganato de potássio num pouco de água quente para acelerar o processo. A cal também deve ser queimada à parte, colocando um pouco de água.
Complete com 100 litros de água, incluindo a solução de permanganato de potássio. Bom, aqui nós estamos vendo nas fotos aqui a primeira com míldio, e a segunda e a terceira foto com oídio. Bom, para a gente fazer o controle de formiga no manejo alternativo, a gente deve plantar em áreas que não são de cultivo e com o objetivo de atrair as formigas para longe, as leucenas, mandiocas, canas de açúcar, gergelim, feijão de porco. A gente deve também usar produtos repelentes, como casca de ovo moída, carvão vegetal moído, farinha de osso, sal, cinza, vinagre, e aplicar nos formigueiros, né? Bom, para as árvores frutíferas, a gente pode usar um pano embebido com suco de pimenta malagueta amarrado ao tronco. A gente também deve plantar próximos aos formigueiros e na borda da lavoura hortelã, batata doce, salsa, cenoura, mamona, capim fedegoso, timbó, pessegueiro bravo. E uma das maneiras da gente diminuir a infestação é aumentando a biodiversidade e fazendo um manejo do solo, né? As formigas, elas preferem uma área limpa. E como uma diminuição da infestação de uma maneira física, a gente vai fazer escavações, uso de água ou de fogo. Bom, aqui nós temos duas receitas de espalhantes adesivos, né? Espalhantes adesivos é um produto para fixar o líquido às superfícies da folha. Então, o primeiro é a gelatina, né, que nós temos como ingrediente 50 gramas de gelatina sem sabor e 100 litros de água. E a gente deve aquecer 1 litro de água e dissolver totalmente a gelatina. Depois disso, a gente tem que diluir isso em 100 litros de água. E a segunda receita é a respeito do sabão de coco. São 500 gramas a 1 quilo de sabão de coco e 100 litros de água. Nós devemos aquecer 5 litros de água com sabão e, após totalmente dissolvido, diluir essa solução para 100 litros de água.